Imagine por um momento que fosse possível entrar na mente de um milionário, observar o mundo através dos olhos dele, compreender como ele pensa, sente e age. Imagine poder entender a lógica interna de alguém que transformou sonhos em impérios, que saiu do comum para criar uma vida extraordinária. Agora, e se eu te dissesse que esse poder já está aí dentro de você, adormecido, esperando ser despertado? Napoleon Hill dedicou décadas estudando os homens mais ricos e influentes da história e chegou a uma conclusão que mudou tudo. A verdadeira riqueza é mental antes de ser material. O dinheiro, o sucesso e as oportunidades são apenas resultados visíveis de um processo que começa invisível dentro da mente. Você não precisa de milhões na conta para pensar como um milionário. O que precisa é dar o primeiro passo, assumir o controle dos seus pensamentos. Enquanto a maioria vive reagindo ao mundo, os verdadeiros milionários vivem criando o seu próprio mundo. Eles não esperam que as condições ideais apareçam, eles as constroem. Moldam a realidade a partir das suas decisões, crenças e ações. Hill ensinava que o pensamento é a semente, o desejo é o combustível e a ação é o solo fértil onde a fortuna floresce. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é escasso, que sucesso é para poucos ou que sonhar alto é perigoso. Mas tudo isso são apenas crenças implantadas, programações mentais que silenciosamente te afastam do seu potencial. O primeiro grande segredo é compreender que a mente é o ativo mais poderoso que existe. Quando você aprende a dominá-la, deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser o autor do próprio destino. Isso não é teoria, é prática comprovada. A pergunta que você deveria se fazer não é como eu fico rico, mas sim, como eu começo a pensar como alguém que já é rico. Porque quando a mente se alinha à visão correta, o resto começa a se organizar por conta própria. As ideias surgem, as oportunidades se aproximam e a ação se torna inevitável. E é exatamente sobre isso que você vai descobrir hoje. Os princípios invisíveis que diferenciam quem chega ao topo daqueles que passam a vida apenas observando. Os mesmos princípios que Napoleon Hill chamou de leis do triunfo. Então, fique comigo até o final. Este conteúdo não é mais uma dose de motivação passageira. É uma mudança profunda de identidade. É sobre despertar uma força que sempre esteve em você, mas que talvez tenha sido abafada por dúvidas, medos e condicionamentos antigos. Hill nos deixou um mapa. Agora cabe a você seguir o caminho. E tudo começa com o primeiro princípio, o desejo ardente. Nada acontece sem desejo. Mas não estamos falando de um simples querer. Estamos falando de uma força capaz de consumir sua mente, mover o seu corpo e guiar cada uma das suas decisões. É o tipo de desejo que se torna uma obsessão positiva, uma chama que não se apaga até que o objetivo seja conquistado. Napoleon Hill descobriu que todos os grandes realizadores tinham dentro de si esse fogo interno, um propósito tão forte que nenhuma dificuldade era suficiente para detê-los. Esse é o ponto de partida de toda conquista. Quando você deseja algo com intensidade real, o impossível perde o sentido. O fracasso deixa de ser o fim e passa a ser apenas parte do processo. Sua mente começa a operar de um novo modo, como um radar ajustado que identifica caminhos, conexões e soluções que antes pareciam invisíveis. É como se o universo começasse a responder à sua vibração, abrindo portas e atraindo oportunidades na mesma frequência do seu foco. Mas há um detalhe crucial. Esse poder só se manifesta quando o desejo é alimentado todos os dias. Com pensamentos dirigidos, palavras que reforçam seu compromisso e ações que comprovam a sua determinação. Ter um desejo ardente é muito mais do que sonhar acordado. É agir como se já fosse real. Hill dizia: defina exatamente o que você quer. Estabeleça um prazo, crie um plano
e repita-o até que sua mente o aceite como verdade. Isso não é mágica, é reprogramação mental. Quando você repete, visualiza e age com convicção, seu subconsciente começa a trabalhar silenciosamente a seu favor. Ele guia suas decisões, fortalece suas atitudes e atrai circunstâncias que aceleram o seu progresso. Mas cuidado, nenhum desejo sobrevive à dúvida. Se você alimenta seu sonho com uma mão e com a outra segura o medo, está se sabotando. O desejo precisa ser mais forte do que qualquer desculpa. E isso exige sacrifício. De tempo, de conforto, de distrações e, às vezes, até de relações que te puxam para baixo. Quem pensa como milionário entende que cada escolha tem um custo e que sucesso é comprometimento total. Quando o desejo é verdadeiro, ele não te deixa descansar. Te faz levantar cedo, estudar quando os outros dormem, agir mesmo sem garantias. Essa fome interior é o que separa quem sonha de quem realiza. Se há algo que você realmente deseja, declare isso ao mundo e prove com ações diárias que está disposto a conquistar. O desejo ardente é o ponto de partida de toda a fortuna. É o motor invisível que transforma ideias simples em resultados concretos. E se o desejo é o motor, o combustível é a fé. A fé é o único antídoto contra o fracasso, e ainda assim é o que a maioria negligencia. Se o desejo é a semente do sucesso, a fé é a água que faz essa semente germinar. Sem fé, o desejo morre. Com fé, ele floresce. Napoleon Hill dizia que a fé é o elixir eterno que dá vida ao pensamento. É o elemento que transforma simples ideias em poder criador. Mas o que é, afinal, fé? Fé não é esperança. Esperança é passiva, é esperar que algo aconteça. Fé é ativa. É a convicção inabalável de que aquilo que você busca já é real, mesmo antes de existir no mundo físico. É um estado mental tão profundo que o subconsciente aceita como verdade e passa a operar em direção a essa realidade. Você pode enganar os outros com palavras, mas nunca engana a própria mente. Ela responde aquilo que você acredita de verdade. Por isso, quando você afirma algo com emoção, quando declara com intensidade, seu subconsciente entende, isso é importante. E começa a trabalhar para transformar essa crença em fato. Esse é o segredo por trás das repetições, das afirmações e da autossugestão. Quando Hill fala sobre autossugestão, ele está falando sobre educar a mente. Repetir diariamente ideias positivas, imagens mentais, declarações de vitória, até que o subconsciente aceite como realidade. Não é misticismo, é programação mental. O cérebro funciona por repetição e emoção. Tudo o que você repete com sentimento, o cérebro grava como verdadeiro. A fé não surge por acaso. Ela é construída, alimentada, reforçada todos os dias. Você não nasce confiante, você se torna confiante. A fé nasce da prática, do hábito de pensar grande, agir com coragem e manter a visão firme, mesmo quando tudo parece contrário. Hill dizia que a fé é a ponte entre o invisível e o visível. Tudo o que existe hoje, prédios, empresas, invenções, impérios, antes foi apenas uma ideia na mente de alguém que acreditou. A diferença entre quem realiza e quem apenas sonha está na força da crença. O sonhador espera, o homem de fé cria, mas a fé, para funcionar, precisa estar conectada à ação. Não basta declarar, é preciso provar com atitude. Cada passo dado com confiança fortalece a crença e cada dúvida alimentada enfraquece o processo. Você se torna aquilo que acredita e pratica. E aqui entra um dos princípios mais ignorados da filosofia de Hill. A mente não distingue entre o que é real e o que é fortemente imaginado. Quando você se vê vitorioso em detalhes, quando sente a emoção da conquista como se já tivesse acontecido, está literalmente instruindo o subconsciente a trabalhar nesse sentido. Essa é a força da visualização criadora, o poder de usar a imaginação como ferramenta de construção.
A fé e a imaginação formam um par inseparável. Uma fornece a energia, a outra dá forma. Tudo o que você vê ao seu redor começou como imagem mental, e essa é a chave que poucos entendem. E riqueza não nasce do esforço físico, mas da capacidade de usar a mente de forma direcionada e criativa. Napoleon Hill aprendeu isso observando homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie. Eles não eram apenas trabalhadores incansáveis, eram visionários. Antes de qualquer conquista material, já viam mentalmente aquilo que queriam criar. Acreditavam tanto na própria visão que o mundo foi obrigado a se ajustar a ela. Mas há outro elemento que sustenta essa fé em movimento: o conhecimento especializado. Hill deixa claro: fé sem conhecimento vira ilusão. Não basta acreditar, é preciso saber. Saber o que está fazendo, dominar o campo em que atua, estudar, aprimorar-se constantemente. O conhecimento especializado é o que transforma a fé em direção e direção em resultado. Você pode ter o maior desejo do mundo, mas se não tiver clareza de como aplicá-lo, o fogo se apaga. O sucesso é sempre a combinação de dois elementos: visão e preparo. A fé te impulsiona, mas o conhecimento te orienta. Quando você se compromete a aprender todos os dias, quando se torna um estudante da vida, a própria mente passa a operar em outro nível. As ideias fluem com mais facilidade. As decisões se tornam mais precisas e a autoconfiança cresce. O conhecimento gera segurança e segurança gera ação. Mas existe um perigo sutil: o excesso de informação sem aplicação. Aprender sem agir é como acender uma fogueira e nunca se aproximar do calor. Napoleon Hill sempre reforçava: o conhecimento só tem poder quando é organizado e aplicado com propósito definido. Em outras palavras, não é sobre quanto você sabe, é sobre o que faz com o que sabe. Por isso, ele recomendava o conceito do Mastermind, a aliança entre mentes que compartilham um mesmo propósito. Ninguém cresce sozinho. O Mastermind é uma união de pessoas que vibram na mesma frequência, que se apoiam, compartilham ideias, energias e experiências. Quando duas ou mais mentes se unem com harmonia e objetivo comum, surge uma terceira força, uma inteligência coletiva capaz de multiplicar resultados. Hill via essa união como uma força espiritual, uma espécie de canal invisível de sabedoria. E não é difícil perceber isso na prática. Quando você está cercado de pessoas que acreditam em você, que pensam grande e te impulsionam a ir além, suas ideias se expandem. Você pensa melhor, age melhor, sente-se mais capaz. É como se o universo te emprestasse mais energia. Mas quando se cerca de negatividade, dúvida e mediocridade, o oposto acontece. Sua fé se apaga, sua motivação diminui e sua visão se torna pequena. O ambiente molda a mente. Por isso, Hill dizia: escolha com sabedoria quem caminha ao seu lado, porque o seu destino será o reflexo das suas associações. A fé cresce em solo fértil, e esse solo é construído por 3 pilares: pensamentos dominantes, palavras afirmativas e companhias alinhadas. Se você deseja verdadeiramente mudar sua vida, precisa cuidar do ambiente interno e externo. Nutra a mente com ideias de grandeza. Elimine palavras que te enfraquecem e se conecte a pessoas que elevam sua vibração. Com o tempo, essa combinação transforma completamente sua identidade. A fé, quando sustentada por desejo, conhecimento e ação, se torna uma força incontrolável. Nada pode deter um homem ou uma mulher que acredita com toda a alma e age com total determinação. E é aí que nasce o poder mais misterioso de todos: o poder da persistência. Porque mesmo com fé, o caminho não será sempre fácil. A vida vai testar o seu compromisso, suas crenças e sua resistência. E é nesse ponto que a maioria desiste. Mas quem entende as leis do sucesso sabe: cada obstáculo é um exame de fé. E apenas os que persistem, mesmo quando tudo parece desabar, chegam ao topo.
A jornada de Napoleon Hill não foi apenas intelectual, foi espiritual. Ele descobriu que o maior inimigo do ser humano nunca esteve fora, mas dentro da própria mente. O medo, a dúvida e a indecisão são os verdadeiros demônios que aprisionam a alma humana. Em Mais Esperto que o Diabo, Hill nos mostra que o diabo não é uma figura física. Ele é a personificação das forças negativas do pensamento, tudo aquilo que nos faz desistir, duvidar e recuar. Ele age sorrateiramente, infiltrando-se nas mentes vazias, nos corações sem propósito, nas pessoas que vivem no modo automático. O diabo não precisa tirar nada de você. Ele apenas te convence a abrir mão do que tem de mais precioso, o poder de escolher. E quando você deixa de decidir, o mundo decide por você. Essa é a armadilha mais sutil de todas, viver sem direção, sendo levado pelas circunstâncias. Mas existe uma saída, e ela começa quando você assume o controle da própria mente. Quando você entende que é o arquiteto dos próprios pensamentos, passa a moldar conscientemente a realidade. Eu chamava isso de a arte de pensar com propósito. Pensar com propósito é diferente de pensar por pensar. É dirigir o pensamento como quem conduz um navio em mar aberto, com rota definida, bússola na mão e coragem no coração. A mente humana é como um jardim. Se você não plantar as flores certas, as ervas daninhas tomam conta. Os pensamentos negativos são invasores silenciosos. Crescem quando não há vigilância. Por isso, Hill dizia que a autodisciplina é o portal da liberdade. Disciplinar a mente é a única forma de libertá-la do domínio das influências externas. A liberdade verdadeira não é fazer tudo o que quer, mas ter domínio sobre o que pensa, sente e decide. Isso exige prática diária. Toda vez que você escolhe agir com consciência, você enfraquece o poder das forças negativas. Cada decisão certa se torna um tijolo na construção da sua independência mental. Hill acreditava que o homem que aprende a pensar por si mesmo é invencível, porque ele não é manipulado pelo medo, pela opinião alheia ou pelas circunstâncias. Ele se guia por princípios, não por pressões. Por propósito, não por conveniência. E o propósito, esse é o centro de tudo. Sem propósito, o homem se perde. Com propósito, ele suporta qualquer dor, supera qualquer obstáculo e encontra energia onde ninguém mais encontra. Propósito é a bússola da alma. É o motivo que te faz levantar da cama todos os dias, mesmo quando tudo parece difícil. E é também o escudo que protege sua mente contra o domínio das forças negativas. Quando o propósito é forte o bastante, o medo se dissolve. Porque não há espaço para o medo onde há convicção. O medo é a ausência da fé. E a fé é o domínio da mente sobre o invisível. Hill nos lembra que o sucesso não é apenas acumular riquezas, mas atingir um estado de mente em harmonia com o universo. A verdadeira riqueza é mental e espiritual. É ter paz mesmo diante do caos. É ter foco mesmo diante da dúvida. É ter direção mesmo quando os ventos sopram contra. E esse estado de harmonia é alcançado quando você alinha pensamento, emoção e ação. Quando o que você pensa está de acordo com o que sente, e o que sente está em sintonia com o que faz. Esse alinhamento cria o que Hill chamava de ritmo positivo, uma corrente de energia que te coloca no fluxo do sucesso. Você deixa de lutar contra a vida e passa a fluir com ela. Mas para chegar lá, é preciso silenciar o ruído interno. A mente humana é barulhenta, cheia de vozes, dúvidas e distrações. O diabo habita nesse barulho. Ele te mantém ocupado com o que não importa, para que nunca tenha tempo de ouvir o que realmente importa. Por isso Hill dizia, a maior vitória é dominar a si mesmo. Dominar-se é observar os próprios pensamentos e escolher quais merecem permanecer. É transformar cada obstáculo em lição, cada falha em combustível, cada dor em aprendizado. É olhar para dentro e entender que tudo o que você busca já está aí, esperando ser despertado. Afinal, como Hill escreveu, os pensamentos são coisas
Eles têm forma, energia e poder criador. Tudo o que você mantém na mente com fé e emoção, cedo ou tarde, se manifesta no mundo físico. Por isso, escolha bem o que pensa. Escolha palavras que constroem, ideias que elevam, sentimentos que fortalecem. Você não pode mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o seu mundo interior. E isso muda tudo. Quando sua mente vibra em uma frequência elevada, você atrai pessoas, oportunidades e experiências que refletem essa vibração. A vida externa é apenas o espelho da sua vida interna. E aqui está o ponto final e também o recomeço. O segredo do sucesso, da liberdade e da realização é a responsabilidade total pela própria mente. Tudo começa e termina nela. É o que você pensa, sente e acredita que define o que você será. Então, se há algo que o livro mais esperto que o diabo nos ensina com clareza, é que o verdadeiro poder não está em evitar o mal, mas em dominar o bem dentro de si mesmo. A vitória mais importante é aquela travada em silêncio dentro da própria consciência. Porque quando você vence a si mesmo, o mundo inteiro se curva diante da sua força. Feche os olhos por um instante e reflita. Você está controlando sua mente? Ou ela está te controlando? Você está guiando a própria vida ou apenas reagindo a ela? A resposta a essas perguntas define o seu destino. Que cada dia seja uma escolha consciente. Que você pense com propósito, haja com coragem e viva com fé. Porque quando a mente desperta, nenhum diabo é mais esperto do que você.